Fala galera, tudo certo? Estamos aqui para começar mais um episódio do nosso podcast Um Cast Lá em Casa. Nosso podcast que fala sobre filmes, séries, animes, músicas e como eles influenciam o mercado publicitário. Eu sou o Gabriel. Eu sou o Arká. E eu sou o Lucas. E hoje nós vamos falar sobre os episódios pilotos das séries dos animes. Então, sem mais delongas, vamos nessa. O tema do nosso podcast de hoje é o tema episódios piloto. E para quem não conhece o termo, ou para quem não sabe o que se trata de um episódio piloto, é geralmente o primeiro episódio das séries. Geralmente quando os produtores tentam colocar um projeto em prática, colocar ele, tentar viabilizar esse projeto. Então, por exemplo, vamos supor que eu quero criar uma série sobre o Batman. Para eu colocar as ideias que eu tenho, algo para mostrar para os produtores que eu quero fazer, de fato, eu vou lá e faço um episódio de teste, um episódio piloto, algo para tentar ver se vai ter como fazer uma série inteira baseada nisso. Então, geralmente, também tem muitos episódios que, por exemplo, nunca vão ao ar. Tem muitos episódios que mudam o episódio é muito diferente da série. Então, é geralmente uma forma de testar se o projeto é viável, é para também vender a ideia do projeto para as empresas, para comprarem o projeto, produzirem. E também os episódios piloto, eles se tornaram sinônimos de primeiro episódio, tanto que tem uns episódios que nós vamos comentar aqui hoje que não necessariamente o nome do episódio é episódio piloto, mas como ele está sempre ligado a esse negócio de começar alguma coisa, ele acaba virando sinônimo. Também, inclusive, é engraçado mencionar que a origem do nome episódio piloto é porque é o episódio que coloca o projeto no ar. Por isso, piloto. E, enfim, e os melhores episódios pilotos são aqueles que a gente se sente com vontade de ver o resto. Então, por isso aqui, cada um escolheu um episódio do seu gosto pessoal. E lembrando aqui que não existe certo e errado para um episódio piloto. Não existe bom ou ruim. Existe o que nos agrada e o que nos desagrada. Exato. Como tudo na vida. Como tudo na vida. Então, a gente tentou pegar na lista do IMDb também, que é um site de avaliações de audiovisuais. Mas também está se baseando no nosso gosto pessoal. Vocês podem não concordar com a nossa lista, mas foi o que nos mais agradou. Espero que agrade vocês também. Bom, e pra publicidade, eu acho interessante falar que os episódios pilotos, eles podem servir como teasers ou trailers pra série. Então, é como se fosse uma ponte a ser atravessada, sabe? Se tu vê aquela ponte, tu tá de um lado dela e do outro lado tem uma paisagem bonita e coisas belas do outro lado, tu vai querer atravessar. Mas se tiver lama, se tiver um lugar feio, fedorento até, tu não vai querer Não. atravessar. Então, essa ponte é muito importante pra pessoa, né, se interessar pelo restante da série. Então, o episódio piloto pode ser uma ponte. Exato, porque se a gente for parar pra pensar, teve muita série que a gente parou de assistir por causa do piloto, e muitas que a gente começou a ver por causa do piloto. Entendeu? É justamente ele que vai decidir se tu vai ver a série, se tu vai continuar com isso ou não vai. Exato. Então, pra começar a nossa lista, eu escolhi o que acredito também muitos consideram o melhor de todos, que é o primeiro episódio de Breaking Bad, que é um episódio assim fenomenal, todo mundo que assistiu concorda. E de forma bem resumida, esse episódio começa a história do Walter White, que é o nosso protagonista. E esse episódio ele já começa de uma forma insana, de uma forma de caraca, o que tá acontecendo? Muito acelerado o começo do episódio, até que ele acelera e começa assim a desenrolar a história. Ele começa a apresentar o Walter White, apresenta a família dele, ele também apresenta o parceiro dele, o Jesse Pinkman, ele apresenta a relação dos dois, que é muito interessante porque ele perdura essa relação durante a série inteira. Então, tipo, por exemplo, o Walter sempre manipula o Jesse, e o Jesse sempre tem que fazer o que ele quer, sem vontade. E isso foi um negócio que depois que tu reassiste a série, tu reassiste o episódio e fica, caraca, tu já tava aqui desde o começo. Legal. E acho que os melhores dos pilotos tem isso. Tem muitas outras séries também que tu vai rever a série inteira, rever o piloto e falar, caraca, tá desde o começo esse elemento aqui, tá desde o começo Sim. esse indício. E eu também, eu reassisti a série inteira não faz muito tempo. E também, pra fazer esse podcast, eu reassisti esse primeiro episódio. E eu tava, cara, analisando, comparando esse episódio com o resto da série. E, cara, ele é como se fosse. Não sei se resumo é o termo correto. Mas ele dá indícios de tudo que vai acontecer.
Ele dá foreshadowing. Foreshadowing, exato. Eu não sei quantas traduções tem em português. É como se fosse spoiler sem dar Mas spoiler. spoiler, Silvestre, sei. Por exemplo, Ele já meio que dá indícios com qual vai ser a jornada que o Walter vai percorrer, sem falar nada. Já dá indícios como que vai ser a relação do Walter e do Jesse, sem falar nada. Como que a Skyler, a esposa dele, vai agir, como que o filho dele vai ser, o cunhado dele, que é um agente da polícia, vai agir. Então, tipo, cara, tudo tem pequenas pistas que consegue conectar depois que termina a série. Então, caraca, então era assim desde o começo. Pra mim, os pilotos que conseguem fazer isso são muito bons. São sérios bons. Por exemplo, aí, né? eu acho legal até comentar não só sobre os episódios, né? Mas, tipo, por exemplo, existem capítulos pilotos também de gibi, série no mangá, assim, sabe? HQ. Aham. Por exemplo, teve uma curiosidade num mangá que o piloto foi um fracasso total, que é One Piece. E agora tá aí. A Shonen Jump olhou pro One Piece e falou isso aqui, O mangá mais vendido uma bosta. E aí depois, pô, agora tá aí como sendo o maior. Cara, ultrapassou as revistas do baixo do Superman, cara. Sim. Pior que, cara, o Breaking Bad, sabe? Foi um negócio, parece que ninguém botava fé no Breaking Bad, cara. Porque o ator principal, que é o Bryan Cranston, ele não tinha essa fama que ele tem, né? Cara, ator ele fazia sériezinha de comédia. Ah, sim. Ele era, tipo, sei lá, um Adam Sandler da série B. Tipo, o cara, foi engraçado, faz uma série ali aqui, tá ligado? Eles chamaram ele pro fazer, ele protagonista numa série de drama sobre drogas, sobre tráfico. Falei, sério, Assim, pô, dava vé, tá ligado? Então, tá ligado? Mas, cara, quando ele foi lá e se provou atuando, tá ligado? enfim, eu ia fazer One Piece sem falar de Attack on Titan, que é um dos episódios que eu escolhi, que é o episódio, não se chama episódio piloto, se chama Para Você 2000 anos no futuro. E esse nome, até o nome do episódio tem um motivo, mas basicamente esse episódio ele se passa nas muralhas da Attack on Titan, que é onde se passa a maioria do tempo, o anime, né? Só mais pra frente vai mudar um pouco, mas só no final. Ahn, e basicamente eles, é um mundo que eles vivem ilhados nessa muralha, e apresenta o Eren. O protagonista já apresenta ele bem, o jeito possível dele, o jeito que ele é impulsivo, que ele é com a cabeça bem quente, ele não pensa muito antes de agir, mas que no fim do episódio, um ataque que eles não esperavam há 100 anos acontece e destrói tudo que eles tinham de pacífico lá dentro. O que eu gosto desse episódio é muitos di- dizer que eu gosto dele, o início dele é meio diferente por causa que o início dele o cara só vai realmente entender e gostar mesmo depois de ter assistido já o anime. Por causa que o vídeo que tu falou do Breaking Bad, sobre ele dar pistas dele como a série vai ser, o Attack on Titan faz isso. Ele. O que eu ia falar sobre a cena é que uma cena que eu gosto muito é a cena no meio do episódio, quando chega meio que os heróis da muralha, né, que são o pessoal, eles são, tipo, quem trabalha na parte militar de Attack on Titan, se separa em três tropas, né. E a tropa de exploração, que é a tropa que são meio os heróis, eles saem em expedições pra fora da muralha, pra encontrar informações, encontrar recursos, enfim. É, eles vão voltar na muralha, nessa cena eles estão voltando de uma expedição, e se a expedição deles são tops, né? Se eles são um sucesso, se eles voltam com alguma informação nova sobre quem são os titãs, ou alguma comida, enfim, algo diferente, sempre dá certo. Mas dessa vez foi diferente. O Eren, o sonho dele era ser uma pessoa da transformação. E aí ele percebeu, tô voltando, vamos lá ver. Não sei o que, né? Aí vai com a irmã dele lá, que é a Mikasa, que também aparece bastante a relação deles, é muito boa a relação deles. Mas aí eles vão assim, cara, vamos lá ver o que aconteceu na volta deles. E eles chegam lá, e tá todo mundo, nossa, destruído, assim, sabe? Tá todo mundo, meu Deus, aqui acabou. Colher de mil jardas. Colher de mil jados, o líder, né, o comandante Erwin, que pra mim é um dos personagens mais frios, assim, mais sigma, assim, dos animes é ele. Sim. Ele volta e tá olhando pra baixo, assim, sabe, olhando pro cavalo dele, nem sei se pro cavalo, olhando pro chão, assim, e todo mundo destruído. Aí, pô, não deu nada certo, o Eren tá, tipo, com a carinha feliz, assim, caraca, eles estão voltando, cara, vamos ver, eles não estavam conseguindo ver direito, tinha muita luta, eles estavam pulando, assim, vamos ver, vamos ver. E aí chega assim, tem uma cena que ele, pai, é foda. Que aí chega a mãe do cara assim, ai, meu filho, cadê ele? Não sei o quê. E aí o cara entrega um pedaço de pano pra ela, assim. Ela abre, tá só o braço do filho dela, assim. Tá aqui teu filho, ó, que sobrou dele. Aí ela fala, ele ajudou pelo menos, né? Salvou, assim, alguma coisa. E aí ele fala, não, ajudou. Aí ele para um pouquinho, ele, não.
não ajudou em nada. Ele foi um completo inútil, deu tudo errado. E tu fala, caraca, mano. E, enfim, essa cena perdura um pouco até que o Eren volta pra casa e acontece uma outra cena muito importante pro futuro. Isso eu acho muito legal do episódio piloto do Attack on Titan, que o início dele, né, quando ele começa, era uma cena bem tranquila, na real. Quer dizer, tranquila não, né? Porque tu falou que o ritmo do início do Breaking Bad ele é rápido e depois mostra por que aconteceu tudo aquilo no final. Sim, exato. Da Titan é a mesma coisa. Ela aparece a cena do final do episódio, só que eu digo que é um ritmo calmo, só que não é calmo, não é tranquilo, né? Aparece tipo, foi aqui que os humanos ficaram à mercê dos titãs. Tá, que isso, né? Daí começa assim, pum. E aí vai pra um sonho do Eren. E aí, essa cena do sonho que o Eren tá tendo. E depois, essa cena que eu vou falar agora sobre ele chegando em casa e conversando com o pai dele. Tem uma comparação no YouTube mostrando essa cena do primeiro episódio do episódio que 70, uma coisa assim. Porque depois de um tempo, tu vê que essa cena do primeiro episódio, essas duas cenas do primeiro episódio, tanto a do sonho quanto a do Grisha, que é o pai do Eren, saindo de casa e tal, tem conexões, tipo, elas têm uma conexão com o futuro, e o que tá acontecendo ali é muito importante pro futuro do anime, né? Tu não sabe isso no episódio, por isso eu não cheguei a citar muito. Isso eu acho muito legal, mas não cheguei a citar aqui muito, por causa que não é uma coisa que pega do primeiro episódio. O foco do primeiro episódio é esse, né? Então essa quebra de expectativa sobre os heróis me pegou bastante. E o final dele, que é um final acelerado, que, tipo, o final dele, a reta final do episódio tem 5 minutos, e ela acontece tudo em 5 minutos. No meio, depois de uma discussão em casa, o Eren encontra o amigo dele, e aí rapidamente o Cheetah já tá com a muralha, e nisso que ele já tá com a muralha, todo mundo fica em choque assim, meu Deus do céu. E o Eren já, pô, ele vai encontrar minha mãe, que ele vai encontrar a mãe dele tá soterrada na casa, assim, chega um Titã, que depois vai sendo muito importante na história também, chega um Titã, tira a casa de cima, eles estão tentando ajudar, mãe, não sei o quê. Aí chega um amigo deles, salva a criança, o amigo deles fica em choque com o Titã, assim, tenta matar o Titã, não consegue, ajuda as crianças, ele fica, mãe. E, e aí, no fim, a mãe deles é pega pelo Titã, corta ao meio a mãe deles, come assim, o Titã come a mãe deles. Caraca, o Eren olha tudo, assim, meu Deus. E aí o episódio acaba, e aí acaba com a cena do Armin, né, falando, e esse foi o dia em que a humanidade começou os titãs. Uma cara do episódio. E eu acho legal que fica muito a dúvida do que são os titãs, né? Então, tipo, não é revelado se eles não mesmo. E tem uma questão do porão do Eren que se perdura até a terceira temporada. Na terceira temporada vai sobre o que é o porão do Eren. Aí começa a entender o que são os titãs, a origem dos titãs, a origem das muralhas, a origem da história do mundo, da a origem da geografia do Attack on Titan, tudo é explicado. Então, tipo, tu precisa assistir pra isso. É legal, porque prende essa dúvida, ela fica perdurando. E não fica uma dúvida, tipo, não vai falar nunca. Não, são aquelas novas dúvidas, então, e aí, tipo, elas são respondidas rapidamente pra tu poder continuar com aquela outra dúvida. Isso é muito legal. Pois é, eu acho que, tipo, dois episódios seguem uma fórmula legal. Começa o episódio insano, agora já essa dúvida. Cara, que isso? Quem são esses? O que tá acontecendo? Sim. Daí acaba o episódio, o que vai acontecer a seguir? Porque pelo menos o do Breaking Bad ele termina com uma dúvida. Sim. Depois que a gente entende que o Walter White, que antes era um professor, agora e tal, começou a traficar drogas, não sei o quê. Já um outro homem, ele vai deitar do lado da esposa antes de dormir, e a esposa pergunta: Walter, é você mesmo? E o episódio acaba. Então tu já começa terminando, caraca. E tem essa dúvida também, será que era o Walter mesmo? Ou será que era o Heisenberg? Eita, pê. Então tu já fica instigado com essa dúvida pra saber, cara, qual vai ser o destino do Walter? O que ele vai fazer a seguir? E o Otaku também, ele fala que aqui começou a Era dos Titãs. Qual será a destino da humanidade? Qual será o destino da humanidade? Porque tudo que tem da humanidade nesse início é Paradis, que é um daí, né? Sim. É a Muralha Maria, Sinner Rose, que são três muralhas, tipo, muralha aqui, muralha aqui, né? Tem os distritos, então tem da humanidade, é isso. E o que vai ser da humanidade foi, depois de 100 anos, atacada por titãs de novo, então, tipo, fica muito interessante. Esses episódios são assim, né? Eles cavam um buraquinho, botam a semente e fecham. E aí Vai sendo legal. Regado. Legal. Cara, o que eu escolhi, que é The Promised Neverland, ele tem uma pegada, eu acho que completamente diferente de querer instigar a pessoa a continuar, sabe? Porque ele começa lento e ele termina com uma virada. E ele, tipo, ele não. Como que eu posso dizer? Ele não quebra a expectativa no meio do episódio. Ele não começa com te tacando dúvidas e dúvidas. Ele só te taca a dúvida no momento final.
eu acho que 2 minutos finais do episódio. Por aí. Por aí. E, cara, e ele também te causa uma tensão muito, muito boa nesse final, que tu vai sentir por todo o resto do anime. Todos os episódios vai ter a mesma tensão, vai ter algo que vai te deixar, tipo, preocupado com o futuro das crianças. Bom, The Promised Neverland, vou dar um pequeno resumo. Ele é um anime feito pela Cloverworks. E ele trata sobre um orfanato de crianças, onde essas crianças são adotadas após um tempo. E lá eles são crianças, parece que superdotadas na cabeça, inteligentes. E tem várias cenas que mostram eles fazendo provas e testes com uns equipamentos muito loucos, sci-fi, que eu não faço ideia do que são, parecem uns leitores e uns códigos, e eles respondem apenas por isso. O anime ele começa muito tranquilo, ele começa com as crianças todas felizinhas no orfanato. Mostra também a Mama, que é a que vai cuidar deles, a cuidadora deles. E ela é uma pessoa muito meiga, ela se importa muito com cada criança, ela vai lá, faz cabelinho assim, ó. Ela vai e cuida muito bem das crianças. E, cara, hã, tu fica muito felizinho, tu fica muito com aquela sensação bem quentinha no coração, sabe. É uma mãe pra ele. Ela é uma mãezona, muito legal. E daí tu vai conhecendo cada uma das crianças, vai te apresentando a personalidade delas. Também mostra bastante dos 3 personagens principais, a Emma, o Norman e o Ray, que eles são muito muito legais. O Ray é mais reclusinho, ele é tipo um Sasuke da vida. É. A Emma é tipo um Naruto, que ela é mais hiperativa, ela é muito boa nos esportes e ela tem um físico bom. E o Norman é inteligente pra caramba, carismático e tudo mais. E o que eu gosto muito desse anime é que ele tem uma virada muito perturbadora. Demais. E, cara, quando eu digo perturbadora, imagina eu, criança com 12 anos, 13 anos, vendo um anime pensando que, cara, é um animezinho legalzinho, eu confortinho. Mamãe. Vou ver depois da chegada do colégio. Leia, Ah, vou colocar, vou ver. almoçando. Daí vai lá, uma das crianças que tá sendo adotada, que se chama. Cone. Era a Connie? Cone. Bom, tem a cena que essa guriazinha aqui, ela tá sendo adotada, e daí ela tá com a mama lá, mama Isabelle, eu esqueci de falar o Isabela. nome dela. Isabela ou Isabelle? Isabela. Isabela. E tá todas as crianças reunidas lá naquela sala, e ela se despedindo, falando que vai deixar cartinhas. Nossa. Muito triste, porque antes elas estavam falando que ninguém das crianças que foram adotadas antes levaram cartas, enviaram cartas para elas saber se estavam bem e tudo mais. E daí elas chegaram na conclusão que, elas não mandam porque elas esqueceram de nós, estão vivendo uma vida feliz lá fora e tudo mais. Então não esqueceram de mandar a carta, né? E daí a Connie vai lá e fala: Não, eu vou mandar, eu juro que eu vou mandar, não sei o quê. E foi muito bonitinha ela falando isso. Vai mandar assim. Enquanto a Mama e a Connie estão caminhando em direção a um portão, que eles estão em um lugar com muralha, como Attack on Titan, mas é pra, digamos, proteger eles de alguma coisa, ou não deixar eles escapar, as crianças. Porque criança pode querer fugir, né? Pode querer andar pros cantos, são curiosas. Mama e a Connie estão andando lá, e a Emma e o Norman vão pra cozinha limpar, depois da janta, e vê um coelhinho, o coelhinho da Connie, em cima da mesa. E daí a Emma vê aquele coelho e chama o Norman, e eles vão correndo pra entregar o coelho pra Connie. Correndo lá, chegando, vai. Eles chegam lá no portão, na frente do portão, e se perguntam se eles vão entrar ou não pra entregar o coelho. Eles pensam também que, a Mama falou pra gente nunca passar desse portão e tomar cuidado que pode ter algo perigoso lá. Eles vão lá, entram. Eles querem muito devolver o coelhinho dela, né? Eles entram, vê um corredor com várias tochas, umas portas dos lados e vê um caminhão. Eles vão lá investigar o caminhão, o Norman vai ver o motorista
E a Emma, ela vai ver o que tem atrás, na caçamba do caminhão. E quando ela vê, ela toma um susto, arregala os olhos, dá um passo pra trás e fala: Norman. Já era. O Norman vai lá atrás do caminhão, vê a cara da Emma, toda assustada, e daí Seco. engole seco e vai. E lá, o que está? O corpo da Connie, estirado, sangrento, pálido, sem expressão, com o olho arregalado e com uma pétala, uma flor saindo do peito dela. Então o anime começou fofinho, E terminou com essa cena, não é mais fofinho. não é mais fofinho. É, definitivamente. Cara, isso vai mudar toda a trama da série. Cara, eu com 12 anos, 13 anos vendo esse anime, isso me causou um impacto muito forte, velho. E me fez querer ver mais. Eu não tinha visto nada igual. Eu acho que a única que eu tinha visto é Tokyo Ghoul, que é bem carnificina e bem mais gore. Bem gore. Só que ver algo bonitinho no começo e depois tornar pra um terror, nunca tinha visto desde criança. Contraste. Era um contraste. Eu falei isso com o Gabriel também. E, por exemplo, se tu falou que viu Tokyo Ghoul, né? Aham. Se é só gore aqui, ó. Ali anda reta. Ali anda. Mas se tá indo aqui, fofinho, gore. Tem essa. Exatamente. O que gera o choque. Eu acho que dá pra falar também que foi um pouquinho assim, e daí assim. E daí voltou um pouquinho, e daí foi pro Cara, caralho. eu acho que, inclusive falando em contraste, o Attack on Titan e o Breaking Bad começam com cenas do futuro. Eles começam com cenas do passado. Começa. Começa Três a semana crianças. passada. As três Crianças, crianças falando, a Emma que quando sairia do portão, saísse desse orfanato, queria montar uma girafa. O Ray, ele disse que ele não falou nada, né? Eu acho que ele esperou todo mundo falar e ele não teve uma resposta. E o Norman falou Biblioteca. que ele queria ir numa biblioteca, queria estudar, queria ler livros. Então eu acho isso legal, cara. Tipo assim, ah, eu acho legal, assim como Attack on Titan, esse final ser acelerado, por causa que eles ficam o episódio inteiro na fofura máxima, assim, tá? Sim, Tem uma parte bem bizarra do episódio, na real, que é aquela parte deles escrevendo a prova. sim. A prova é muito bizarra, que parece que eles estão, tipo, é meio que um capacete, assim, que eles tá com um fone, só que ouvindo a pergunta Aham. e marcando assim, um negócio meio que É, no leitor, né, não parece um código de barra. os de bases, marcando assim, eles estão tipo, com os olhos, parece que eles estão meio bitolados, Então, sabe? Isso é meio bizarro, tu já, tipo, opa, mas aí volta assim, pera, daí volta instantaneamente, volta em 10 segundos. você merece, tô na prova, aí que foi melhor. A Emma, Norman, Ray, conseguindo nota mais. E aí, tipo, E se o anime fosse só o fofinho, seria massa também? Eu acho que Se fosse o anime inteiro, só o começo do anime. mas não seria igual. Não teria a potência e a largura que o... Deveria ter ouvido esse episódio inteiro fofinho. Cara, eu acho que eu veria. Não sei por quê. Essa questão das muralhas, ela é meio, como é que pode dizer, intrigante, né? Assim como Attack on Titan, por que eles estão vendo na muralha? O Exatamente. que é a muralha? Então acho que se fosse só fofinho, aí esquecesse a muralha, E teve aquela cena da cerca também, que deixou uma dúvida muito grande em nós, que falaram que a cerca era, tipo, dava no nosso joelho, quase. assim, não. Menos que o nosso joelho. Dava pra atravessar muito tranquilamente. E a mama um dia falou pras crianças que era pra proteger de um bicho. Só que bicho que não conseguiria passar daquela cerca. Então, definitivamente não era pra proteger de um bicho. Né? Então era só algo que a mama falou pra eles não atravessar e não saber que existe uma muralha gigante. E o final, assim, que aparece a mama olhando assim, Aham, ela perplexa, assim, ela descobriu que a Emma e o Norman foram lá, viram o coelhinho estirado no chão, que não viu a Connie levando ele, né? E alguém tava aqui. Ela não sabia, né, que era a Emma e o Norman, mas ela já desconfiava. E, cara, eu ia falar agora que uma das coisas que eu gostei muito do anime é que a abertura, ela tem uma música muito boa, tem cenas muito legais, mas tem uma coisa que eu achei muito interessante, que é um foreshadowing absurdo. É muito absurdo. Tanto na letra da música, tanto nas imagens. Eu não posso falar o que é, né? Mas ela tem um foreshadowing absurdo. Depois do podcast eu te conto. tá. Mas, cara, é impressionante. Ela tem
um foreshadowing literalmente do final da primeira temporada. É. Do episódio final. Aham. É muito bom. Então, né, eu acho que apresentando os episódios, eu acho que nesse episódio, basicamente é isso, né? A gente pôde perceber que, pô, os episódios pilotos são os mais importantes da série, né? Cara, uma coisa. Com- A gente não tem um episódio piloto que todo mundo assistiu, que todo mundo gosta. Cara, eu acho que tem. Temos Temos. O que seria? The Walking Dead. Não, mas é massa mesmo, cara. É massa. É massa, eu acho. Pô, não temos nada pra representar The Walking Dead aqui, mas acho que tá bem representado, cara. Porque pô, The Walking Dead, cara, eu assisti faz pouco tempo, eu lembro, tá fresco. Então, ele também tem essa pegada meio Breaking Bad, meio Attack on Titan, de começar com o final, não exatamente com o final. Mas ele começa com uma cena do Rick com zumbis. Sim, porque, opa, Quem é esse cara? quem é esse cara? Que é isso? O que é zumbis? Que agora Aí, pô, já aparece. Pô, cria muita dúvida na tua cabeça, sabe? Principalmente uma cena que quem não viu, vou dar um spoilerzinho aqui, mas é assim. Conhece um amigo Dave Shane. Já ouviu falar de uma Laurie, que é a esposa do Rick. Shane aparece. Exatamente. Shane. Enfim. O Rick fica em coma, volta tudo zumbizado. Falam pra ele, o Rick encontrar um pessoal como é o nome? No Atlanta. Em Atlanta, ele vai tudo ferrado. Enquanto ele tá indo pra Atlanta, ele consegue um rádio, consegue comunicação com um grupo de pessoas que sobreviveram ao apocalipse zumbi, né? E descobre que é o apocalipse através do Morgan, com outro personagem que aparece. Enfim, e nessa oportunidade tá Shane, um amigo dele, e Laurie, a esposa dele. E ali acontece um ato de traição horrível. E assim, querendo ou não, a Laurie e o Shane achavam que ele tava morto. Beleza. Não joga? Não existiram. Por quê? Pô, parece que um mês, cara. Um mês. Fazia muito tempo, não. Pô, eu não sei quem tá mais errado nessa história, se é a Laurie ou se é o Shane. Eu acho que eu coloquei um pouco mais do lado da Laurie. Pô, tu perdeu o teu marido, tu vai dar pra amigo dele. É verdade. Não, né? Aí, quando tu descobre isso, tu vê lá a Laurie e o Shane, e aí tu vê, ele troca a cena e o Rick tá olhando. Ele fala que é a esposa dele. O Rick tá olhando, tipo, aquele negocinho do carro que tu baixa assim, sabe? Tá na teto. Ele tá olhando e tem lá a foto. O Rick, o Laurie e o Carl, que é o filho deles. E ele só faz assim, tipo, ele olha assim a foto, tipo, pô, tô aqui por vocês. E sabe assim, cara. E num tempo atrás do episódio foi comentado uma lore sobre fotos, sobre como a Lori gostava de fotos. E aí tu olha a foto assim, o Igor na foto deles, assim, e cara traindo. Aí ali eu já fiquei, pô, eu quero muito ver esse encontro, eu preciso ver esse encontro. Esse FIFA é meio broxa, na real, né? Pô, e eu acho legal, então, pra gente dar uma retomada aqui, que os episódios pilotos, assim como todos que a gente citou ali agora, foi Attack on Titan, foi Breaking Bad, foi Neverland, agora o The Walking Dead. Eles, pô, acredito, não sei se são os mais importantes da série, mas que são primordiais pra série, são, né? Que eles são muito importantes e são, pô, são indispensáveis pra série ter seu andamento, né? Eu acho que eles ditam muito bem o andamento, é o que Eles botaram a série no ar, né? eles precisam. Então, como o Lucas falou no início, eles servem como um trailer, né? Sim. Que são um trailer grande, né? Bem, às vezes 20 minutos, às vezes 40 minutos, às vezes uma hora, às vezes até duas, talvez. Não sei se tu falou que o Twin Peaks não tem um grandão. É 1h20, 1h30. Uma hora e meia aí, então. Mas, enfim, né? Então eles ditam muito bem o tom da série, mostram os protagonistas. E acho que isso que acho que foi outro bom dele ter, né? Porque a gente falou Cara, sobre mostrar bem a personalidade de cada protagonista, né? Em geral, é interesse pra eu conheço, gerar essa dúvida, né? Gerar um conflito que eu não. Por exemplo, pô, a dúvida da on Titan, o negócio do Shane, o de Breaking Bad, tu tem o final do The Promised Neverland, tu tem esse negócio que te instiga a ver o resto. mas eu acho que o mais importante seria colocar um objetivo, né? Que, tipo, nos personagens. Então, mostrar o objetivo do protagonista ou de outra pessoa que o protagonista vive por. Então, cara, eu acho que isso é o mais importante. E o que eu acho, antigamente, por exemplo, de alguns animes, né? Era mais fácil de setarem esse tipo de objetivo. Por exemplo, Naruto. Ah, sim, virar o Hokage. O Luffy virar o Rei dos Piratas, Piratas. entendeu? Então, tipo, atualmente tem alguns animes que não setam bem o objetivo, sabe? Eu também percebo. Mas que não é ruim. É só um andamento diferente, né? É. O Gon, provando que Mas faz. que não tem fórmula. Não tem fórmula, não tem fórmula. Não Exato. tem fórmula. Também eu acho que é muito importante, eu tendo base como The Promised Neverland,
O primeiro episódio tem que ter, de alguma forma, te causar um impacto emocional. Então não importa qual sensação tu vai ter, se vai ser felicidade, se vai ser tristeza, se tu vai sentir tensão, ou se tu vai sentir medo sobre alguma coisa. Eu acho que isso é muito importante no começo da série, pra te mostrar que tu vai sentir mais disso depois. Sim. Também eu acho que é necessário deixar um cliffhanger no final. Sim. E até em todos os episódios, não só no piloto. Mas eu acho que no piloto tem que ser muito impactante, assim, cliffhanger. Agora, só retomando, né, que os pilotos, eles são um lugar de experimentação. Sim. Um lugar para experimentar as ideias, porque nem sempre o primeiro piloto feito é o produto final. Então tem muitos outros que os caras tentam animações diferentes, tentam até mesmo atores diferentes, personagens, que tem personagem que tem no piloto e não tem na série, não tem lugares até que tem no piloto e na série. Então, tanto que tem muitas séries com mais episódios piloto. Por exemplo, eu notei duas aqui, menções honrosas. Rick and Morty, acho que todo mundo aqui já pontos ordinários de Rick and Morty. E o Rick and Morty nem sempre foi do jeito que a gente conheceu. Uhum. Porque o Rick and Morty ele nasceu numa paródia de Volta pro Futuro. Então, se tu for ver de Volta pro Futuro, for ver o Rick and Morty, vai claramente Arroba de Morty. perceber. Tudo. E tanto que, só que, cara, o primeiro piloto do Rick and Morty era muito mais descarado essa analogia. Os personagens eram igual, só que a animação era muito mal feita, a história não era tão boa. Mas tava ali a ideia, tava ali a sementinha. Que depois alguém comprou essa ideia e transformou no Rick and Morty que a gente conhece hoje. Mas, cara, se você for pegar o primeiro piloto do Rick and Morty pra ver no YouTube, tu vê completamente diferente do que a gente conhece hoje. Também eu peguei aqui porque o primeiro episódio de Sherlock, da série Sherlock, aí tem dois episódios piloto. Que o primeiro ele foi feito assim, ele não é tão diferente do original. Mas o primeiro episódio tem uma hora cravado. Só que depois a BBC resolveu que queria fazer a série com cada episódio de 1 hora e meia. Então eles cortaram esses episódios de 1 hora e gravaram com 1 hora e meia. Mudou, dando mais personagens, mais história. Tipo, o Minecraft não era aparecer no primeiro, depois ele aparece, né? O Sherlock tem o cabelo diferente, tem coisas que acontecem, coisas que acontecer. Então, cara, só pra tipo, o piloto os caras não testar. Pra ver se tem como dá pra fazer isso, dá pra fazer aquilo. E nem sempre isso vai pro resultado final. Eu acho que é isso aí, pessoal. Situação rosa, Mas sou Rosa, eu gosto muito. vocês falariam aqui. Televisão e piloto. Vou pegar um hype. Não pode ser o melhor de todos, mas que quando eu era pequeno foi muito hype. Porque eu dei Naruto. Naruto, muito bom. Naruto é muito legal, cara. Ele, pô, pega todas as cores, assim, faz um monte de clones, não consegue nem fazer um clone. Aí ele faz 1000 clones e derrota, acho que é Miyuki, ou Mizuki Sensei, que é o cara Miyuki, nossa, Miyuki Sensei, e salva o Iruka. E você Hokage. E é isso aí. Eu adoro ver o primeiro de Naruto. Pode ser bobinho, tá? Ele tá falando uma coisa mais séria, que ele tá contar, porque ele bebe, não é beleza aqui. Não, Naruto não é bobinho, Naruto, Tá cara. aí. Se finge, ele tem pele de ovelha. Aí, ó. Tá, faz uma sorte assim. E o meu, cara, eu pensei em dar Code Geass, porque pra mim apresentou muito bem os objetivos e também o que vai ser a trama. Apresentou muito bem o mundo também e o poder. Mas eu vou colocar uma série que eles estão vendo atualmente, chamado A Classe dos Heróis Fracos, que é um dorama da Netflix. Cara, eu acho que apresentou muito bem o que vai acontecer, apresentou muito, muito bem os personagens. Eu até tenho personagem favorito, Surro. Cara, é muito, muito, muito da hora. E, cara, eu vou deixar esse. Eu não vou falar muita coisa porque senão eu considero muito como spoiler. Então eu vou deixar em aberto o que aconteceu nesse primeiro. Tá, eu vou trazer aqui o primeiro episódio de Twin Peaks. Que eu também assisti recentemente, né? Não terminei a série. E que não tinha fomentado antes, ele deu 1 hora e meia. Que é a duração do episódio que muita gente pode se assustar. Sabe, ah, um episódio de 1 hora e meia? Eu nem vou ver isso aí. Mas não, cara, é 1 hora e meia que passa em 10 minutos. Porque a gente tava falando de obras que te fazem sentir alguma coisa. E, cara, esse episódio te faz sentir muitas coisas. Então, cara, em 10 minutos do episódio eu tava chorando. Assim, ó. Tá ligado? Tipo, eu não sei se tá alguma outra obra que teve, tipo, tanto impacto em mim. E, cara, e o universo já muito bem apresentado, porque, cara, tem muitos personagens. E todos eles são muito bem apresentados, muito bem caracterizados. Tu já identifica, tipo, esse cara é o cara que faz tal coisa, esse cara faz tal coisa, essa mulher faz tal coisa. E também, depois, se o protagonista da série vai aparecer só na metade do primeiro episódio. Legal.
Porque até a primeira metade ele só setando o universo. E, cara, é muito bom. Porque ele tem uma vibe específica, assim, como se estivesse assistindo um sonho. Porque, cara, é um negócio meio lúcido, meio místico, mas ao mesmo tempo não, que ele é bem no show. Baita obra aí, recomendo. Pra quem curte Alan Wake, quem curte Life is Strange, quem curte Gravity Falls, quem curte a parte 4 de George, sabe que tudo isso foi inspirado em Twin Peaks. Então, recomendadíssimo aí pra qualquer pessoa que curte mistérios em cidades pequenas. Aí. Fica aí. Né? Então, eles que escreveram pra vocês, pessoal. Muito obrigado por virem até aqui. E eu e meu amigo Levi ficamos aqui. Até a próxima. Falou! Até mais, galera.